um pensador que procurou criar uma forma nova de se entender o conceito de justiça e criou uma teoria que acabou se tornando uma das maiores referências nesse assunto. Vamos conhecer um pouco mais sobre essas ideias? Então, antes disso, deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Antes de começar esse vídeo, eu quero apresentar para vocês o meu livro Colchão de Cacos de Vidro, que é um lançamento da editora Penalux. Eu vou deixar aqui no card um vídeo em que eu apresento melhor esse livro e aqui no comentário um link para a compra. No vídeo de hoje, nós vamos começar uma nova série em que vamos discutir o livro Uma Teoria de Justiça, que foi escrito pelo filósofo estadunidense John Rawls e publicado no ano de 1971. Esse livro ele traz muitas ideias, muitas teorias. O John Rawls ele discute uma quantidade enorme de assuntos e não dá para a gente trazer tudo aquilo que ele aborda nessa obra. Então, eu vou tratar dos temas macros que ele apresenta, dos temas mais gerais e os temas que normalmente são aqueles que são mais trabalhados por quem estuda essa área. Eu não vou entrar nas partes mais específicas que ele trabalha dentro desse livro. Em Uma Teoria da Justiça, o John Rawls nos traz um conceito chamado de justiça como equidade. Essa ideia de justiça como equidade é elaborada para fazer um contraponto ao conceito de utilitarismo, que era a ideia, e é até os tempos de hoje, a ideia que fundamenta o conceito de justiça e de divisão social que permanece, que é a mais importante na nossa sociedade. O conceito de utilitarismo nasceu junto com o fortalecimento do capitalismo ao longo do século XIX na Europa e se tornou o modelo primordial de se pensar a justiça e de se pensar a distribuição de bens, a distribuição de valores dentro de uma sociedade. O conceito de utilitarismo ele parte do princípio de que você deve considerar o somatório total de valores que uma sociedade gera de forma a você satisfazer a maior quantidade possível de pessoas. Então, pelo princípio do utilitarismo, a gente vai ter a mensuração de dados como o crescimento da economia, o crescimento do PIB, e a gente vai avaliar questões como aumento da massa salarial, aumento da riqueza das pessoas, mas não leva em consideração os graus de desigualdade que podem vir a ser desenvolvidos nesse processo. Assim, o utilitarismo pensa nos benefícios causados para a maioria da população. A eficiência deve ser atingida quando você consegue fazer com que a maioria das pessoas consigam atingir o máximo de consumo, o máximo de bens produzidos. Só que ele não considera que existe uma parcela dessa sociedade que pode vir a ser excluída nesse processo. É como se a gente imaginasse que dentro de uma sociedade você tenha 90% da população sendo de uma classe média ou de uma classe alta e 10% vivendo em completa miséria. O utilitarismo vai pensar que esses 10% que vivem na miséria seria um problema que estaria inerente ao fato de você conseguir fazer com que 90% das pessoas estejam numa condição mais satisfatória. A gente poderia até pensar de uma forma um pouco mais drástica. A gente pensar que numa sociedade, que uma parcela da sociedade seja escrava para que o grosso da sociedade possa ter bens à vontade. Ou seja, poderia essa relação que o utilitarismo traz seria de fato justa? O John Rawls pensa que não. O modelo de justiça como equidade que ele traz visa ser uma alternativa a esse modelo vigente que se constitui através do utilitarismo. Na justiça como equidade, deve ser levado em consideração também aqueles que são os mais desfavorecidos dentro da sociedade. É preciso
criar formas para que os mais pobres, para aqueles que não tenham boas oportunidades, para que também possam vir a ter uma maior parcela da distribuição dos bens produzidos dentro de uma sociedade. Vamos pensar um exemplo para a gente ilustrar como John Rawls considera como esse modelo de justiça com equidade deve funcionar? Vamos pensar em duas sociedades, uma sociedade A e uma sociedade B. Imagine que nessa sociedade A, 50% da população consegue oferir uma renda de 9. Já os outros 50% conseguem oferir uma renda de apenas 1. Ou seja, metade ganha 9, metade ganha 1. Se a gente somar os dois lados, a gente vai ter um total de 10. Já na sociedade B, 50% das pessoas ganham 6 e os outros 50% ganham 3, o que no somatório dá um total de 9. Aí fica a pergunta: qual dessas sociedades seria mais justa? Ou então, qual dessas sociedades seria melhor para se viver? Se a gente pegar a ótica do utilitarismo, a sociedade A vai ser a melhor. Por quê? Porque o total da produção dela, o total de bens distribuídos para a sociedade é maior do que na sociedade B. O total da sociedade A é de 10, mas ele é muito mal dividido, em que uma metade vai ficar com a grande parcela e a minoria vai ficar apenas com uma sobra. Já para a justiça como equidade, a sociedade mais justa, ou aquela que seria melhor para viver, seria a sociedade B. Porque aqueles que recebem mais não recebem tanto quanto a sociedade A, mas aqueles que são os mais pobres não seriam tão pobres quanto a sociedade A, mesmo que isso implique um total de bens produzidos inferior do que o da outra. Assim, a justiça como equidade trabalha com a ideia de que mais do que uma produção total, mais do que um volume total de bens, o mais importante é você ter uma distribuição desse volume produzido de forma que seja mais equitativa para todos. A gente pode levar um pouco além essa discussão com a seguinte pergunta: em qual sociedade você preferiria nascer? Na sociedade A ou na sociedade B? Se você nascer na sociedade A, você tem 50% de ter um consumo de 9. Porém, se você nascer na classe mais baixa, você vai ter uma renda de apenas 1. Agora, se você nascer na sociedade B, o máximo que você vai poder ter vai ser de 6, se você nascer entre os 50% mais ricos. Porém, se você nascer entre os 50% mais pobres, você vai ter uma renda de 3, uma situação bem melhor do que na sociedade A. E é justamente essa ideia de em qual tipo de sociedade você preferiria nascer com que o John Rawls vai desenvolver mais a tese dele e que nós vamos falar no nosso próximo vídeo. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.